Olá, meus caros amigos, estamos aqui de volta com a nossa revisão para o TAP 2020. E olha só, a partir de agora, né, nós teremos aí alguns blocos em que eu irei resolver questões com vocês, questões essas que já caíram aí nas provas anteriores, beleza? Então é a nossa revisão de véspera aqui para o TAP 2020. Muito bem, pessoal, olha só, o material de apoio para essa aula está aí na descrição. Eu peço que você baixe esse material, se possível até imprima, e isso irá facilitar a nossa revisão, tá? Mas tenha à mão aí também o material para anotação, para que você possa então fazer aí algumas observações que fatalmente irão te ajudar para a prova. Vou trazer muitas dicas aqui na nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, né? Vamos para a nossa aula de revisão. Concordância verbal, meus caros. Eu separei algumas frases, alguns períodos aqui, na verdade, abordando esse tópico de concordância verbal. É um assunto que sempre cai e eu deixei para o finalzinho justamente para que chegue, né, no dia da prova e este assunto bem tranquilo aí na sua mente. Vamos lá, pessoal, olha só, concordância verbal. A concordância verbal determina que o verbo de uma oração concorde em número e pessoa com o núcleo do sujeito da oração de que faz parte, né? Então vamos lá. O verbo, ele se flexiona para concordar com o sujeito da oração, viu, meus caros? Ele se flexiona para concordar com o sujeito da oração. Então, preste atenção, aqui nós temos os principais desvios que podem aparecer em uma prova. Tá? E a leitura crítica, a leitura atenta é que irá sanar qualquer pane nessa linha. Então vamos para a letra A. Preste atenção, ocorreu mudanças expressivas ao longo dos tempos na relação do homem com os alimentos, que foi se tornando mais variados e disponíveis. Muito bem, meus caros, preste atenção, você já identificou aí o erro? Normalmente as meninas saem à frente aí encontrando, mas preste atenção, você se deparou com o verbo, você tem que ver o seguinte, né? Qual é o sujeito para aquele verbo? Existe um sujeito para ele? Ou ele é um verbo impessoal? Você identificou, não é um verbo impessoal. Vocês se lembram lá da aula que nós falamos sobre isso, né? Apontamos lá na análise do sujeito os chamados verbos impessoais. Então você identificou, não tem um verbo impessoal, então vamos encontrar o sujeito para esse verbo. E aí você vai fazer a pergunta, né? O que ocorreu? Observe bem, ocorreu o quê? Mudanças expressivas. Então mudanças está no plural. Logo, você já identifica aí que o verbo não está concordando com o sujeito, né? Então, mudanças ocorreram, né, ao longo dos tempos, beleza? Então, na verdade, o verbo está aí errado, né? Ele não está flexionado, não está no plural concordando com o sujeito. Então, vamos lá. Ocorreram mudanças expressivas ao longo dos tempos na relação dos homens com os alimentos. Agora, preste atenção aqui, olha só, eu vou até transcrever isso daqui para o quadro, olha só. Na relação dos homens com os alimentos, vírgula, que foi se tornando. Meus caros, prestem atenção, prestem bastante atenção, nós falamos sobre isso lá na nossa aula que nós analisamos o sujeito e vimos lá o verbo mais partícula se. Tá? Preste atenção, que é que foi se tornando? Que é que foi se tornando aí, de acordo com o nosso enunciado, né, mais variados e disponíveis? Não foram os alimentos, certo? Então observe que aqui nós temos o pronome relativo que. O pronome ele está retomando, né, o nome aqui citado anteriormente. Então alimentos. Então os alimentos foi se tornando? Não, os alimentos foram se tornando mais variados e disponíveis, beleza? Olha aí que dica legal, né? Então, que é que foi se tornando? Os alimentos. Então, os alimentos foram, né, se tornando mais variáveis e disponíveis. Então, feita essa correção aí, já matamos a letra A. Vamos lá? Próxima. Tem surgido, com o advento de uma nova classe média, novas classes de consumidores, sempre dispostos a questionar a qualidade dos produtos que adquirem. Muito bem,
Preste atenção, aqui a banca está explorando o verbo ter. Você deve se lembrar, né, e eu falei disso lá na nossa aula de acentuação gráfica, abordando assuntos diferenciais. Meus queridos, os verbos, tá? Os verbos ter e vir, tá? Na terceira pessoa do plural, eles devem se flexionar, né? Mas fazendo o quê? Acrescentando o acento circunflexo, tá? Na terceira pessoa do plural, do presente indicativo, ele vai se flexionar para diferenciar da terceira pessoa do singular. Então, olha só, ele tem, fazer o plural disso daqui, ó, eles têm. Dito isso, vamos à questão, olha só, o que é que tem surgido? Tem surgido novas classes de consumidores. Então, a flexão do verbo aí tem que ir para o plural, tem que aparecer o quê? Com acento circunflexo. Beleza? E assim matamos a letra B também. Olha só, se você faz apenas a leitura rápida, aquela leitura de conteúdo, que você não está atento ali às regras de concordância, de acentuação, pontuação, isso passa batido. Então não tenha pressa, tá? A banca está cobrando ali a relação de concordância, seja de verbos, seja de nomes, o emprego correto dos sinais de pontuação, de acentuação gráfica. Vá com calma, analisando cada item com muita tranquilidade. Próximo item aí, então, agora já ficou fácil, né? Essa aqui você não vai errar. O homem tem limitações que as mulheres não têm. Então, o verbo aí tem que flexionar, né? As mulheres não têm, né, as limitações que os homens têm, beleza? Então, faltou aí o acento no último tem da letra C. Letra D. Ainda que se apresente novas metodologias, ainda se mantém certo tradicionalismo na tomada de decisões. Então vamos lá. Ainda que se apresente novas tecnologias, temos verbo mais partícula se. Tá? Verbo mais partícula se, lembre-se que é que se. Que é que se apresenta? Que é que se apresenta? Novas metodologias. Então, não é apresente. Ainda que se apresentem, tá? Sempre que você tiver verbo mais partícula se, lembre-se disso. Você tem que identificar ali se a partícula se ela é um índice de indeterminação do sujeito ou é um pronome apassivador. Se você perdeu essa parte da aula, volte aí na nossa playlist, busque lá a análise do sujeito e veja isso. É muito abordado nas nossas provas a partícula se, verbo mais partícula se. Então vamos lá, né? Que é que se apresenta? Novas metodologias. Seria o mesmo que eu dissesse, novas metodologias são apresentadas. Olha aí, seria a voz passiva analítica. Aqui, né, no nosso material está a voz passiva sintética. Beleza? Então, com calma, você resolve isso aqui numa boa. Então, vamos lá. Ainda que se apresentem novas metodologias, ainda se mantém certo... Então, o que é que se mantém? Certo tradicionalismo na tomada de decisão. Beleza? Então, somente aí apresentem. Letra E. Conquanto houvessem alimentos mais saudáveis no passado, a qualidade de vida era questionável em vários níveis. Muito bem. Meus queridos, eu frisei muito isso com você, né? Analisando concordância verbal, primeira coisa, você tem que identificar se ali não temos um verbo impessoal, tá? Quais são os verbos impessoais? O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, verbo fazer, indicando tempo, temperatura, verbo estar, referindo-se a clima, o verbo ser, indicando data, hora, distância, os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Então, se não for um desses casos, aí sim você vai continuar a análise. Por quê? Se for um desses verbos aí, são chamados verbos impessoais, não tem sujeito para ele e ele então não vai se alterar, permanecerá na terceira pessoa do singular. Então vejam só, conquanto houvessem alimentos mais saudáveis no passado. Opa, o verbo haver aí está flexionado para o plural houvessem. Nós temos que perceber o sentido, né? Identificar o sentido, conquanto houvesse alimentos, conquanto que existissem alimentos. Veja só que aqui ele está empregado no sentido de existir, ele é impessoal. Tá? Então, se houvesse o quê? Houvesse algo. É o complemento para o verbo. Alimentos aí não é sujeito, é complemento para o verbo. Então, o correto é, conquanto houvesse alimentos mais saudáveis no passado,
A qualidade de vida era questionável em vários níveis, beleza? Conquanto houvesse. Letra F. Convém amenizar as estratificações sociais existentes para que se alcancem os ideais de igualdade que se buscam há anos. Então vamos lá. Olha só. Convém. O que é que convém? Convém amenizar as estratificações sociais. Observe que quando eu faço a pergunta para o verbo, né, o que é que convém? Eu tenho como resposta, não um substantivo, mas eu tenho uma oração. Observe bem, amenizar as estratificações sociais. Então, eu tenho aí um verbo, eu tenho uma oração. Quando isso acontece, meus caros, preste bastante atenção, nós temos o chamado sujeito oracional. Tá? Neste caso, o verbo não irá se flexionar, porque ele não vai concordar com nenhum substantivo, ele está concordando aqui, a relação dele é com outro verbo, então ele não se flexiona. Beleza? Então, sempre que você tiver aí, né, um sujeito oracional, em que você fizer a pergunta para o verbo, e o sujeito que aparecer ali não é um substantivo, mas sim uma oração, tá? Esse verbo não irá se flexionar. Então, está correto aqui. Convém, tá? O verbo vir aí, né? Na sua variação, convém, então está tudo ok. Convém amenizar as estratificações sociais existentes, para que se alcancem os ideais de igualdade, né? Que se buscam há anos. O que é que se buscam há anos? Os ideais de igualdade. Então, tá tudo beleza, o restante. Então, essa oração aqui está correta, o verbo não se flexiona. Cuidado, que a banca pode tentar justamente te induzir ao erro, né? Fazer com que você flexione aí o verbo convém, colocando acento circunflexo, acreditando que ele deverá concordar com as estratificações sociais. Não. Aí você tem um sujeito oracional. Fechou? Vamos lá. Ainda se assiste a espetáculos degradantes que fazem alguns anos seriam impensáveis mesmo pelo mais degradante dos diretores teatrais. Meus caros, fiquem atentos aqui ao verbo fazer, olha só. Fazem alguns anos. O verbo fazer, referindo-se a tempo e temperatura, ele é impessoal. Portanto, ele não se flexiona. Então, o correto aí é faz alguns anos, tá? Faz alguns anos, beleza? Então, não se flexiona, tá? Letra H. Os hábitos alimentares, parte significativa da cultura de cada país, tornou-se uma das principais atividades econômicas do homem. Então, vamos lá. Que é que se tornou uma das principais atividades econômicas do homem? Os hábitos alimentares, plural. Então, tornaram-se uma das principais atividades econômicas do homem. Observe que o que a banca pode fazer para dificultar um pouquinho é justamente distanciar o sujeito do verbo, né? Colocando ali alguns termos intercalados. Mas se você fizer a pergunta corretamente para o verbo, o sujeito vai aparecer. Tá? Ele não estiver se tratando ali de um verbo impessoal, o sujeito vai aparecer e você então fará os ajustes que forem necessários. Beleza? Então assim, né, tornaram-se, letra H, tornaram-se. Fazem alguns meses, cientistas de todo o mundo se ocuparam em solucionar uma questão incômoda. Opa, mais uma vez aí o verbo fazer referindo-se a tempo, ele é impessoal. Tá? Você tem a quem atribuir o fato de fazer alguns meses? Não. Então, faz alguns meses e não fazem. Próximo item aí, letra J. Segundo alguns cientistas, as mais brilhantes fórmulas da física ou da biologia é comparável ao que de melhor foi feito na literatura do século XX. Vamos lá. O que é comparável ao que de melhor foi feito? O que é comparável? Né? As mais brilhantes fórmulas, olha aí o núcleo desse sujeito, fórmulas está no plural, portanto o verbo não está de acordo, né? Olha os ajustes que nós temos que fazer aí. Então vamos lá, fazendo a correção. Segundo alguns cientistas, as mais brilhantes fórmulas da física ou da biologia são comparáveis
ao que de melhor foi feito na literatura do século XX, beleza? Próxima. A reação a manifestações localizadas de extrema violência não implicam o emprego de uma violência proporcional e indiscriminada. Meus caros, vamos lá. O que é que não implica o emprego de uma violência? Não é a reação está no singular. Então não implicam, não implica, tá? Aí está errado, o verbo está flexionado para o plural enquanto o sujeito está no singular, é a reação. Beleza? Então, implicar e não implicam. Próxima. O resultado que se obtém, tá, os resultados que se obtêm com a prevenção são comprovadamente os mais eficazes. Tá? O que se obtém com a prevenção? Os resultados. Tá? Os resultados. Então veja só, nós temos aí um derivado do verbo ter, que é obter, e os resultados não obtêm. Beleza? Então, na verdade, ele deveria ir com acento circunflexo, tá? Obtém. Faltou aí o acento circunflexo ao invés do acento agudo, tá? Porque indicando o plural aí para o verbo ter. Tá? Isso aqui, se você fazer a leitura apressada, passa batido. Então, não tenha pressa, tá? Tranquilidade, leitura crítica, não faça a mera leitura de conteúdo. Beleza? Continuando aí. Já estamos quase finalizando essa breve revisão aqui sobre concordância verbal. Vamos lá, meus caros. Vem das ruas os lamentos, a indignação, a voz dos aflitos que se abstêm de votar, mas não de sofrer. Então, olha só. Vem das ruas. O que é que vem das ruas? Os lamentos. Então, os lamentos vêm da... Olha, o sujeito está no plural. Tá? E o verbo vir. O verbo vir. Então, eles vêm. Tá? Então, olha só. Os lamentos. Tá? Então, ó. Os lamentos vêm. Tem que receber aí o acento circunflexo. Tá certo? Por quê? Porque o sujeito está no plural, o verbo deve ir para o plural. Certinho? Próxima. O assessor garante que, quando for 10 horas, o deputado fará uma declaração. Poucos parecem dispostos a ver se a promessa vai se cumprir. Preste atenção. Verbo ser, tá? Verbo ser. Verbo ser, indicando data, hora, distância, ele é impessoal, porém ele se flexiona para concordar com o termo que venha imediatamente após. Então, no caso aqui, né, quando forem 10 horas, tá? Quando forem 10 horas, lembrando que o verbo ser, ele é impessoal, indicando data, hora, distância, ou seja, ele não se flexiona para concordar com nenhum sujeito, não existe sujeito para ele. Porém, ele se flexiona para concordar com o termo que venha imediatamente após. E então, quando forem 10 horas. Certinho? Próxima. Imensa maioria dos moradores da pequena ilha não se manifestaram e tudo pareceu assumir a mesma áurea de paz de antes. Vamos lá, meus caros, preste atenção. A imensa maioria, né, dos moradores não se manifestou ou não se manifestaram? E aí? Deu a dúvida? Bom, preste atenção. Toda vez que você tiver essa ideia aí, tá? De um coletivo, né? Uma ideia partitiva, a concordância, ela pode ser tanto com o núcleo singular quanto com a ideia de plural ali expressa. Então veja só, quando eu falo aqui a imensa maioria, tá? Apesar de estar aí no singular, mas ela nos remete à ideia o quê? De um coletivo, né? De um grupo, de um plural. Tanto que é a imensa maioria dos moradores. Então, neste caso aqui, preste bastante atenção. Sempre que você tiver maioria, grande parte, né, maior parte, todas essas ideias partitivas, a concordância ela é facultativa. Ela pode se dar tanto no singular quanto no plural. Então, as duas formas de concordância estariam corretas. Fosse essa como está aqui, né? A imensa maioria dos moradores da pequena ilha não se manifestaram, tá? Porque
é essa ideia de um coletivo, ou ainda, se tivesse a imensa maioria, não se manifestou, tá? As duas formas estão corretas, sempre que você tiver uma ideia partitiva. Beleza? Tranquilo? Então você se deparou aí, né, com multidão, maioria, grande parte, né? Essas ideias partitivas, a concordância, ela pode se dar das duas formas. Beleza, meus queridos? Bom, dito isso aí, né, vamos agora para a prova do TAP 2019, tá? Então vamos começar aqui a analisar algumas questões que caíram aí anteriormente e sanar algumas dúvidas que podem ainda pairar sobre algum assunto. Então vamos lá, meus caros. Primeira questão, revisão TAP 2019, primeira questão. Observe que eu coloquei aí INSPER, tá? Algumas questões nesse material, algumas questões aí do TAP, vocês vão encontrar referência à banca. Por quê? No nosso TAP, utiliza-se questões que já foram cobradas em outros concursos. Beleza? Então vamos lá. Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito do humor é... Então vamos lá, analisando uma tirinha. Então você tem aqui, né? Eu sou um super-herói, tenho superpoderes. E o outro pergunta, quais? Invisibilidade. Vejam só, né, que esse diálogo se dá entre duas pessoas que moram na rua, né, que estão ali numa situação de abandono, né, de vulnerabilidade. Então, vamos tentar entender aqui, né, o efeito do humor, então. Vamos ver. Letra A. A ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais? Observe que não, né? O que ele está fazendo ali é justamente demonstrar o quê? Que na condição de moradores de rua, né, de quase indigência que eles estão ali, eles não são percebidos pela sociedade, ou seja, são pessoas invisíveis, né? As pessoas passam por eles na cidade, transitam ali por eles, totalmente indiferentes à condição de miséria, de abandono que essas pessoas vivem. Então, letra A está descartada. Contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais. Não, ambos estão ali na mesma condição. Duplo sentido do substantivo super-herói no contexto do primeiro quadrinho, tá? Não permite, não nos dá nenhum contexto para isso, né? E a letra D, a quebra de expectativa produzida no último quadrinho, pelo termo invisibilidade. Sim, né? Que ele fala que é um super-herói, né? Mas a invisibilidade nele, né? Que é apresentada como se fosse um poder, na verdade, é pela condição de miséria que ele está vivendo, que o torna invisível em nossa sociedade. Então, letra D. Aqui tem também a letra E, tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário, né? Não há nada de discurso panfletário aqui, na verdade, é uma constatação, né? E isso não é só em relação a pessoas que trabalham na rua, há estudos que mostram algumas profissões também como invisíveis, né? Como é o caso aí, por exemplo, dos garis, dos trabalhadores da limpeza urbana, que também passam por esse processo de invisibilidade diante da sociedade, certo? Então, resposta aí, letra D. Observe que normalmente a nossa prova é o quê? A, B, C, D, tá? Essas questões que tem a letra E é porque eu acabo trazendo a questão original, tá? Para abordá-la em todos os seus aspectos, certinho? Bom, vamos lá. 2. Detalhe, eu já fui aqui respondendo com você, né? Na verdade, eu até sugiro que você pegue essa lista antes, tente você responder e depois venha para o gabarito aqui, para os comentários, apenas sanar alguma dúvida, né, que tenha ficado. Vamos lá. Questão número 2 aí. Na parte superior do anúncio há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita da língua. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário. Então está lá, né, no anúncio, né, cara, se, tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele está ferrado. Olha só que legal, né? Então vamos lá.
Presta atenção, esse comentário deixa evidente uma posição crítica, posição crítica, quanto a usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário. Então vamos ver aí, que posição crítica é essa? Né? A letra A diz implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, naturalidade e segurança no uso da língua. Nada a ver. A letra B, conhecer gêneros mais formais da modalidade oral, para a obtenção de clareza na comunicação oral e escrita. Na verdade, na linguagem oral, você tem uma maior liberdade, não é? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos transferir para a escrita os vícios, as manias que nós temos ali na oralidade. Letra C. Dominar as diferentes variedades do registro oral da língua portuguesa para escrever com adequação. Não, você tem que justamente dominar o quê? O formal da língua portuguesa e não o oral. A letra D. Empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua em se tratando da modalidade escrita. Então é isso, letra D, não é? É isso mesmo. O comentário ele sugere justamente o fato de o comentário lá, né, na imagem sugere justamente o fato de algumas pessoas escreverem como falam, né? E aí é que está todo o problema, tá? Essas marcas aí coloquiais da linguagem, não é? O coloquial, é esse falar cotidiano com o qual nós não nos preocupamos, né? Tanto com as regras de concordância verbal, nominal, né? O uso das preposições aí, então acabamos negligenciando alguns aspectos formais da língua. Próxima questão, número 3. A respeito do sujeito simples e do sujeito indeterminado, olha a nossa aula do sujeito aí. Com a partícula se, marque a única alternativa que está escrita de acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá? Então vamos lá, olha só. Ele quer saber aí a única alternativa que está escrita de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Aqui merece alguma consideração. Muito bem. Meus caros, preste atenção aqui, ó. Vendem-se carro. Você tem verbo mais partículas, você vai fazer a pergunta, né? Que é que se vende? Que é que se vende? Carro. Carro é vendido. Então, carro está no singular. O verbo aqui está flexionado para o plural, então está errado. O correto seria, então, vende-se carro. Beleza? E não vendem-se carro. Ó, aqui é o mesmo erro, só que agora ao contrário, né? Compra-se casa. Olha só. Compra-se casas. Que é que se compra? Casas. Então, casas são compradas. O sujeito está no plural. Ó, isso aqui é o sujeito da oração. Tá? Então, compram-se. O correto aqui compram-se casas. Tá? Letra C. Mora-se bem numa casa de campo. Aí você faz a pergunta, né? Quem é que se mora bem? Não sabemos. Então, a partícula se, que aqui está funcionando como partícula passivadora, nessa letra C, ela funciona como índice de indeterminação do sujeito. Tá? Verbo mais partícula se, nós não podemos definir aqui quem é que mora numa casa de campo, né? Quem é que mora bem? Mas quem mora lá, mora bem. Então, ó, quem é que se mora bem numa casa de campo? Nós não temos um sujeito para esse verbo. Tá? Então, a partícula se está funcionando como índice de indeterminação do sujeito. Gabarito aí, letra C. Né? Gabarito, letra C. Agora, preste atenção, então. Só precisam-se de empregados. Aqui, quem precisa de alguma coisa. De empregados é complemento. Não é sujeito. Nós não temos sujeito aqui. A partícula se está funcionando como índice de determinação do sujeito. Portanto, essa flexão para o plural aqui do verbo está errada. Tá? Precisa-se de empregadas. Seria a grafia correta. Então, gabarito, letra C. Questão número 4. Questão bem tranquila essa, meus caros. Olha só. Eliminando-se o aposto, a frase em destaque apresentará
de acordo com a norma padrão, a seguinte forma, tá? Então vamos lá. Primeiro, lembrar o que é um aposto. O aposto, ele é um termo que vem, né, para explicar, para definir, para esclarecer algum outro termo citado na oração, beleza? Normalmente, o aposto, ele vem entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses, tá? Ele vem isolado. Ou ainda, né, às vezes no final da frase ali, por 2 pontos, tá? Mas quando ele está ali no meio da oração, ele vem isolado, por 2 vírgulas, por 2 travessões ou pelos parênteses. Então, dito isso, vamos lá, olha só. Eliminando-se o aposto, a frase em destaque apresentará, de acordo com a norma padrão, a seguinte forma. Olha a frase. À frente dele voam os vagalumes, seus batedores, alumiando o caminho. Então vejam só. Qual é aqui a oração principal, né? À frente dele voam os vagalumes alumiando o caminho. E aí nós temos um termo interferente. Esse termo aí é o aposto. Olha que questão tranquila essa. Ele quer saber, eliminando o aposto, né, como é que ficaria então essa frase. Nós então vamos eliminar aí os seus batedores. E aí sobrará para nós a letra E. À frente dele voavam os vagalumes alumiando o caminho. Tranquilo, não é? Então, gabarito aí na nossa lista, letra E. Próxima questão, questão número 5. Questão número 5. Olha só, questãozinha problemática aqui, tá? Sintaxe de concordância nominal é a parte da gramática que estuda as relações de gênero e número entre os nomes. Assinale a sequência que completa esses períodos em relação à concordância nominal. Tá? Então vamos lá, tratando de concordância nominal, a nossa aula de concordância está aí para você sanar alguma dúvida. Tá? Vamos lá. Ela, então nós temos lá as opções, né? Observe que o mesmo aí vai se referir ao pronome ela. Então, ela mesma, na ideia de que ela própria, tá? Ela própria disse que não iria. Então, ela mesma. Então, já identificamos aí, complete a lacuna. Vamos completar com anexo, né? O que está anexo aí? Os livros. Então, vão anexos os livros. Beleza? A moça estava, olha aí a concordância da palavra meio. Meio que aborrecida. A aborrecida é um adjetivo. Aquilo que se relaciona com o adjetivo é um advérbio, ele não se flexiona. Então é meio aborrecido. Meio aborrecida, tá? A moça estava meio aborrecida. Vamos lá. Agora aqui, olha só, meus caros, preste muita atenção. É necessário, muita atenção, a concordância do necessário, do proibido, tá? Ela é bastante interessante. Por quê? Se eu falo assim, ó, é proibido entrada de animais. Tá? Observe bem, é proibido entrada de animais. Agora, se eu colocar aqui o artigo, tá? Aí ficará o quê? É proibida a entrada de animais. Beleza? Então, se eu tiver o artigo definidor aqui, aí sim vai concordar, tá? A palavra proibida aqui vai concordar. Se não tiver, não concorda. O mesmo acontece com o necessário. Beleza? Então, se eu não tenho o artigo, tá? É necessário muita atenção para atravessar a rua. Esse aqui é um ponto de polêmica. Os principais gramáticos trazem essa opção como sendo, então, a correta, mas houve divergência aí no TAP em relação a essa questão. Foi apresentado recurso, não sei, confesso que eu não me recordo aqui agora se foi acatado ou não, mas a banca tinha indicado em um outro gabarito, tá? Mas o correto aí é necessário. E o próximo, nesta aula, estudam, né? E aí você vai então, né, obviamente por eliminação, estudam
a terceira e a quarta séries do primeiro grau, tá? Porque, na verdade, é a terceira e a quarta séries. Então, concordando aí com o conjunto, já que ele está pós-posto. Beleza? Então, gabarito para nós, letra D, tá? Letra D. Beleza? Tranquilo? Próxima questão, meus queridos. Essa questão também foi outra questãozinha que gerou problemas aí. Veja só. Ela, nas consultas que eu fiz, ela aparece como uma questão do IBGE e também como uma questão do Ministério Público do Estado de Goiás. Tá? Eu coloquei aqui como sendo das duas, né? Mas a maioria das fontes que eu pesquisei aparecia como sendo do IBGE. Sintaxe de concordância verbal é a parte da gramática que estuda as relações de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal, de acordo com a norma culta. Então vamos lá, a concordância verbal que nós acabamos de ver aí, pessoal. Letra A. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova, né? Vamos lá, preste atenção aí. Havia, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, havia algo, havia o quê? Havia muitos candidatos esperando a hora da prova, tá? Então, não está correto aí, está errado. Choveram. Opa, peraí, vamos lá. Indique a opção correta. Isso, indique a opção correta. Beleza. Choveram pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Tá? O que acontece aqui? Choveram. O verbo chover, ele é impessoal, porque refere-se a um fenômeno natural. Tá? Refere-se a um fenômeno natural. Esses verbos que indicam fenômenos naturais, eles são impessoais. Porém, se ele estiver de alguma forma utilizado ali, não no seu sentido original, mas no sentido figurado, no sentido conotativo, nós teremos para ele um sujeito. E aí veja só, choveram pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Na questão original, a banca trouxe choveu, tá? Na questão original, a banca trouxe choveu. E aqui no TAP, a banca colocou choveram. E aí, no caso, tá certo. Tá? No caso aqui, ele está certo. Choveram pedaços de granizo, porque você tem um sujeito aí. Então, pedaços de granizo choveram. Tá? Você tem um sujeito, ele está aí não no sentido de precipitação pluviométrica, de água, tá? Mas de outra coisa que está chovendo. E então, ele está correto aqui na letra B, da forma como a banca do TAP colocou. Porém, na questão original, certo? A banca trouxe choveu pedaços de granizo. Por quê? Porque aí está aí errado. Né? Então vamos lá. Aqui nós já temos o item certo. Letra C. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Né? Então está correto aí. Faz muitos anos. O verbo fazer indicando tempo e temperatura, ele é impessoal. Tá? Então a letra C aí está correta. Bateu 3 horas. Quando o entrevistador chegou, o verbo bater, referindo-se à hora, bateram 3 horas e não bateu 3 horas. Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Fui eu que, olha aqui, quem abriu a porta? Eu abriu? Não, eu abri, tá? Eu abri, olha o erro aí que está. Então veja bem, meus caros, essa questão aqui, da forma como a banca colocou, ela tinha aí 2 respostas corretas. Por quê? Porque quando copiou, quando transcreveu lá da questão original, promoveu-se uma alteração num item e isso acabou então anulando aí a questão, tá? Então fiquem atentos, são várias situações como essa, de questões que foram copiadas de outros concursos e foram copiadas com algum problema e que acabam levando ali a anulação daquela questão na prova ou a alteração do gabarito, tá? Tem mais uma que eu deixei para o final desse bloco aqui com vocês, beleza? Então está aí essa observação em relação à questão número 6, tá, pessoal? Eu vou deixar tudo isso daí no material para vocês, está tudo aí no material com vocês. 7. O novo acordo ortográfico
realizou algumas mudanças em relação à acentuação. Com base na afirmativa, o plural de tem, de e vê é respectivamente. Então vamos lá. Ele está querendo aqui o plural do verbo ter, do verbo dar e do verbo ver. Tá? Muito cuidado, verbo ver, não é o verbo vir. Ah, eu apaguei aqui, né? Já tinha colocado anteriormente o verbo vir. Então vamos lá. O que você tem que lembrar? O plural do verbo tem, né, na terceira pessoa aí, né, do plural do presente indicativo, ele recebe o acento circunflexo para diferenciar da terceira pessoa do singular. Só que o verbo dar e ver, você tem aí o plural dele com EE. E o novo acordo, ele aboliu o acento gráfico do EE e do OO. Tá? Você não tem mais acentuação gráfica no EE e no OO. Dito isto, observe aí que nós só temos o quê? Uma possibilidade, tá, de resposta, né? Então a letra C tem com acento circunflexo, o DEM e o VEM sem o acento. Então, gabarito letra C, tá, meus caros? Letra C. Próxima questão, né? E foi a última questão desse TAP 2019. Na passagem, essa situação supõe que por vários meses a epidemia ainda durará. Olha só, meus caros, premonição. No TAP do ano passado estavam falando em duração aí da epidemia, não é? Que virou uma pandemia. Então vamos lá, meus caros. Essa situação supõe que por vários meses a epidemia ainda durará. O sujeito do verbo em destaque é. Então o que é que durará? A epidemia, não é isso? A epidemia, um sujeito simples. Olha que questão tranquila, meus caros, tá? É uma questão realmente para você não errar. Agora tem mais uma questão que eu resolvi colocar aí. Essa não foi do TAP, foi da prova do Showa. Beleza? Que foi uma questão dessas que foram copiadas e que acabaram apresentando problema. Tá? Olha só, eu chamei ela aqui de questão bônus, né? Na prova tipo 1 do Showa, ela foi a questão 34 e caiu no concurso aí da Câmara Municipal de Carapicuíba, em São Paulo, tá? Essa banca eu desconheço, Sigma RH. Então vamos lá. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir. Então vamos lá. 6 minutos que se... Então o verbo fazer referindo-se a tempo, ele é impessoal, não se flexiona. Então, fazia 6 minutos que se havia ou havia iniciado, né? Havia iniciado o teste. O quê? O que havia iniciado? O teste. Então, o teste, o verbo haver aí está empregado não no sentido de existir, acontecer, ocorrer, mas de tinha. E aí você tem, né? Então, o teste tinha iniciado. Tá? Então, você tem sujeito aí para o verbo. Só que aqui, o sujeito está no singular, então ele não se flexiona. Tá? Então, fazia 6 minutos que se havia iniciado o teste de aptidão física. Sem que se o quê? Previsse quais candidatos conseguiriam finalizá-lo. Tá? Então, sem que se previsse quais candidatos conseguiriam finalizá-lo. Então, gabarito aí, letra C. Tá? Beleza? Letra C. Só que o que aconteceu? A banca deu até um probleminha aí, porque ela apresentou um outro gabarito, porque ao copiar essa questão, eles promoveram uma alteração, tá? E eu deixo aí para vocês a questão original, vocês vão observar, né? A questão original é o seguinte, fazia 10 horas que se haviam iniciado os trabalhos. Por que haviam? Porque é os trabalhos, então ela trocou aí, né, o teste, que está no singular, por os trabalhos. E aí, obviamente, mudou o gabarito. Né? Aí muda as possibilidades do gabarito. Então, essa questão aí acabou trazendo problema lá para a prova do Showa, beleza? Então, nessa questão original aí, o correto é o quê? Fazia 10 horas que se haviam iniciado os trabalhos de apuração dos votos. Tá? Por que haviam? Porque aí o sujeito, né, é os trabalhos. Né? Então, fazia 10 horas que se tinham iniciado os trabalhos de apuração dos votos, sem que se previsse quais seriam os candidatos
vitoriosos. Beleza, meus caros? Bom, espero tê-los ajudados até aqui, tá? Vou disponibilizar depois mais um bloco com algumas questões dos TAPs anteriores, mas para que você possa ir sanando as dúvidas a partir de questões. E claro, eu peço a você que chegou até aqui, né, deixe o seu comentário, deixe o seu like ou dislike, inscreva-se no canal caso você não esteja inscrito, mas claro, só faça isso se você quiser. Beleza, meus queridos? Sucesso a todos vocês aí que farão a prova aí já no próximo domingo, tá? Muito cuidado, pessoal. Previnam-se, máscara, leve o seu álcool em gel, cuidado para não manchar ali o cartão resposta da prova nem nada, tá? Mas desejo a todos vocês sucesso, não desejo sorte, sorte é para os incompetentes, para aqueles que estão estudando, que estão se dedicando, eu desejo sempre sucesso. Meu muito obrigado, boa morte a todos e até o próximo bloco de resolução de questões do TAP. Avante, avante!